Amor, não dá pra desligar essa internet um pouquinho, né? Não tô conseguindo aqui. Oi. Oi, irmãs. Será que agora deu certo? Tá travando ou não? Oh, Jesus. Põe tuas mãos, Senhor. Tá travando, irmãs? Não? Glória a Deus. Amém. Amém. Tá repreendido em nome de Jesus. Bom, irmã, se você tinha chamado alguém, manda mensagem de novo. Creio que Deus vai falar com a gente. Amém? Irmãs, quantas vezes que nós nos sentimos tão falhas, tão fracos, tão debilitados. Quantas vezes nós olhamos para uma situação e nos vemos tão pequenos diante de problemas tão grandes. Não é verdade? Quantas vezes nós paramos e olhamos uma situação e parece que é tão intransponível e nos sentimos pequenos diante daquilo tudo que nós estamos vendo. E de repente uma situação que se levanta e nós começamos a perceber inimigos de todos os lados se levantam para nos destruir. E muitas dessas vezes nós ficamos tão sem saber o que fazer, tão sem saída, nos sentimos totalmente impossibilitados de fazer alguma coisa, nos sentimos tão sem forças para lutar e muitas vezes nos sentimos também incapazes diante de tudo aquilo que está à nossa frente. Você já se sentiu assim? Quantas vezes os problemas que aparecem diante de nós, eles são tão maiores do que nós podemos imaginar e a gente olha aquilo tudo e fala como que vai ser, né? Mas quer dizer para você nessa manhã que Deus escolheu você para algo grande. Deus te escolheu. Às vezes você olha para certa situação, mas como que pode acontecer isso comigo? Mas como que pode acontecer essa situação? Mas o que fazer diante disso? Mas eu não tenho nem força para lutar. Eu olho a situação e eu falo, meu Deus, como eu vou parar isso? Aconteceu com você? Muitas vezes, né? Muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante de uma situação. Mas, irmãs, Deus escolheu você. Deus te escolheu para salvar um povo. E tem um povo que depende do teu sim para Deus. Tem um povo que depende da tua resposta diante de Deus. E hoje eu quero falar para você que é impossível ter um real encontro com Deus e Ele não mudar algo em você ou não te usar para mudar algo em alguém. Ele tem a forma dele agir. O Senhor tem a estratégia dele, o plano dele. E se você se coloca debaixo do plano do Senhor, vai dar certo. Então, muitas vezes vai exigir de nós renúncia, vai trazer em nós, vai gerar em nós mudança, vai gerar vida no altar, esperança, e sonhos vão acontecer. Eu quero falar para você sobre Gideão. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Gideão capítulo 4. Perdão. Em Juízes capítulo 6. Oi, Valéria, sua cunhada Daiane. Seja bem-vinda, Daiane. Irmãs, manda aviãozinho pros seus contatos. Corre que ainda dá tempo.
Essa palavra não é só para você. Deus vai alcançar muito mais através de você. Manda seus aviãozinhos aí. Deus tem muita gente para ouvir essa palavra e você foi a escolhida. Você é o canal de conexão de Deus com essa pessoa. Amém? Juízes capítulo 6 diz assim: Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes. E de novo, o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos, acampavam no território de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga, pois esses bandos subiam com os seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. E vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens nem os camelos, e devastavam tudo. Assim, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que eles clamaram ao Senhor por socorro. Grava isso. Tem se levantado inimigos diante de você? E muitas vezes os inimigos parecem ser tão fortes. Mas guarda isso, no verso 6. Eles clamaram ao Senhor por socorro. Talvez você ainda essa semana clamou a Deus por socorro. E o teu socorro chegou. Essa palavra é o socorro de Deus para a tua vida. É essa palavra que você vai receber hoje, que vai motivar e vai mudar o norte da tua história. Quando eles pediram por socorro, o Senhor... clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta que disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito, fui eu quem livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse: Eu, o Senhor, o seu Deus, eu sou o Senhor, o seu Deus, não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Então, um dia, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiezra, em Orfa. O filho de Joás estava malhando trigo, fazia isso no lagar, onde as uvas eram espremidas para produzir vinho, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. Você foi escolhido. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: Com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. E Gideão respondeu, porém: Senhor, como eu posso livrar Israel? Meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. E a isso respondeu o Senhor: Eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Irmãs, aqui nós estamos vendo uma história de Gideão. Para você entender um pouco, vou contar um pano de fundo dessa história. O Senhor, na época de Josué e Caleb,
O Senhor tinha dado vários lugares para o povo de Deus, várias terras para o povo de Deus. E o Senhor dizia assim, ó, Deus já deu, mas não quer dizer que naquele lugar não teria inimigos. Teria, e eles teriam que destruir aqueles inimigos, mas o Senhor já deu a vitória. É como se o Senhor dissesse assim, a tua família é do Senhor Jesus, mas eu já dei a sua família para Jesus, mas você vai ter que lutar. A tua parte é fazer o que depende de você, mas crendo que Deus já te deu a vitória. Então Deus fez isso, e naquele lugar eles tinham que chegar ali e destruir o povo, porque essa era a ordem. Mas depois que Josué morreu, lá no capítulo 1, no 2, você vai ver um pouco sobre isso. Eles começaram a não expulsar o povo todo. Teve um momento até que eles se casaram com as mulheres daquele lugar, e eles constituíram famílias, e eles começaram a adorar outros deuses. Irmãs, tudo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria, é um tipo de idolatria. A gente acha que idolatria é só aquelas imagens de santo, mas não, tudo que ocupa o lugar de Deus no teu coração é uma idolatria. E esse povo começou a idolatrar outras coisas, outros deuses, colocar outros valores. Então Deus permitia certa situação, não é que Deus queria, mas Deus permitia, como se a ira do Senhor permitisse naquele lugar, mas não para que eles fossem prejudicados, mas para que eles entendessem a necessidade que eles tinham de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus clamava por socorro, o Senhor levantava alguém. Levantou o juiz Otoniel, levantou a Débora, levantou... Quem mais aqui? Deixa eu ver... vários juízes. E todas as vezes que o Senhor levantava um juiz, com a ajuda do Senhor, esse juiz livrava o povo de Israel. Mas quando levantou Eude, que está lá no capítulo 3, no verso 21, que com a mão esquerda ele tirou uma espada, cravou na coxa e no ventre, do lado direito da coxa, cravou no ventre, tão fundo que o cabo da espada penetrou junto com a lâmina, e Eude não retirou a espada, ficou encoberta de gordura de Eglon. Então, ele deu uma estratégia, e Eude conseguiu vencer naquele tempo. Mas, a hora que esse juiz morria, o povo novamente voltou a pecar contra Deus. E talvez esse povo é como eu e você. No momento de luta, de dificuldade, nós nos voltamos para Deus e pedimos socorro. Mas, quando tudo está bem, muitas vezes nós nos esquecemos e começamos a tirar Deus do centro e colocar outros deuses no lugar. Outras coisas ocupam um lugar no nosso coração que deve ser de Deus. Então, muitas vezes acontecem essas lutas, essas guerras. Mas, então, chegou um momento que, depois da morte depois de Débora, quando Deus levanta um outro devocional, quando Deus levanta Débora, ele levanta também uma outra mulher que quebra a estrutura de pensamento dentro da sua casa. Quando Deus levanta uma Débora, mas eu não vou nem falar disso. Mas guarda aí, que é um outro devocional. Quando Deus levanta uma Débora, que é uma juíza, Deus levanta uma Jael dentro da sua casa, que quebra uma estrutura de pensamento enganoso, que quebra uma mentira que Satanás colocou, e Deus faz grandes coisas. E aqui, então, o povo voltou a pecar. E aí, o povo clamou a Deus, e Deus mandou um profeta dizer, olha, eu tirei vocês do Egito, eu disse para vocês não se contaminarem com aquela região, com os deuses, não voltar para os deuses ali, mas vocês não obedeceram. Irmãs, mas mesmo Deus mandando o profeta dizer isso,
Conheça o coração do teu Deus, que é um coração de um pai que te ama. Mesmo assim, o Senhor, mesmo o profeta falando para eles, olha, eu fiz tudo isso, Deus está dizendo que fez tudo isso e vocês não obedeceram. Mesmo assim, Deus não deixa eles ao acaso. Deus levanta alguém ali no meio deles para salvar aquele povo. E olha o que Deus faz. Deus vai então e chama Gideão. E Deus fala assim, Deus manda um anjo aparecer para Gideão. Irmãs, olha quem era Gideão. Ontem eu dei um spoiler que fala... um pouquinho no devocional ontem à tarde, Boa Tarde Jesus, falei só um pedacinho disso aqui, porque Deus falou que era o devocional de hoje. Irmãs, Gideão era medroso. Tô vendo tantas irmãs que estão com medo de ler Apocalipse, que o meu esposo tá dando um estudo pra gente, Apocalipse, maravilhoso. Tem irmãs que têm medo, mas sabe, esse medo não vem de Deus. Porque o diabo não quer que você descubra a verdade. Porque você descobrindo, você é uma arma poderosa na mão do Senhor. Irmãs, Gideão era medroso. Ele estava malhando o trigo. Ele estava, fala lá no verso 11. O anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. E Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo. Sabe onde? No lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, era um lugar de espremer as uvas. Mas ele estava ali, escondido, com medo dos amalequitas, dos midianitas, pegar o trigo deles, o alimento, o sustento deles. Então ele estava ali. Sabe, irmãs, talvez você também está correndo de alguma coisa, você também está com medo diante de tanta situação difícil que você está enfrentando. Às vezes é financeiro, às vezes é psicológico, às vezes é no teu casamento, eu não sei, mas Deus sabe. E talvez você tá assim, fazendo algo escondido para proteger os seus. Mas hoje o Senhor te encontrou, o Senhor te escolheu. Talvez você se sinta tão fraca, tão frágil. Olha o que Gideão diz, Senhor, não pode, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Como que o Senhor está conosco? Olha o que está acontecendo. Quanta gente diante dessa pandemia já falou isso? Como Deus está com a gente? Olha o que está acontecendo no mundo. Irmãs, Deus não se esqueceu de você. E nesse tempo Ele está levantando pessoas para te acordar, para dizer para você, teu sonho ainda não acabou. Tua história ainda não acabou. Amém? Vocês estão me ouvindo? Não está travado não, né? Aí, irmãs, de vez em quando vocês dão um oi aí pra mim ver se não tá travado. Porque às vezes trava. Tudo bem? Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Tá travado? Amém. Irmãs, então Deus levanta Gideão. E Gideão olha pra ele. E olha diante de tudo que está acontecendo e ele fala, não pode ser Deus falando comigo. Como pode ser? Olha o que está acontecendo com a gente. O inimigo tomou conta do lugar. Os inimigos estão querendo. Tudo que você constrói, o inimigo vem e derruba. Tudo que você levanta, o inimigo vem e destrói. Mas o Senhor está te levantando nessa manhã. Para você não se aquietar, para você se posicionar. E talvez você olhe para a situação e fale assim, não pode ser Deus falando isso pra mim. Por quê? Que nem Gideão. Olha o que ele fala. Senhor, não pode ser. Se o Senhor estivesse conosco, isso tudo não estaria acontecendo. Querido, entenda, muitas coisas acontecem para você se voltar para Deus. Para você entender que foi você que Ele escolheu. Talvez você vê a sua família se perdendo e você tá achando normal. Sabe? Tua família parou de cultuar a Deus e você tá achando normal. Tua família tá se perdendo. A revolta, a rebeldia tá acontecendo dentro da tua casa. Teu casamento tá indo por água abaixo. E você tá aí tranquila, achando que tá tudo normal. Não tá. Não tá. É o momento de você se voltar para Deus.
Sabe, tudo aquilo Deus permitia, não é vontade do Senhor, mas Deus permite algumas situações na vida do cristão, para ele entender que ele precisa de Deus, para voltar ao caminho para o Senhor. Olha, onde você caiu, se arrependa, peça perdão e volte para Deus. Volte para Deus, é tempo de conserto. Existe uma multidão que depende de você. Talvez a tua família toda está sofrendo e você ainda não entendeu que você é a escolhida. Você foi a pessoa que Deus escolheu para tirar o teu povo dessa escravidão do pecado. Talvez você ainda não entendeu que você foi a primeira a ser escolhida na tua família. Foi a primeira que se converteu. Talvez você foi a primeira pessoa que se converteu na tua família. E aí você vê todas as outras pessoas no bem-bom, vamos dizer assim, e parece que você que está perdendo. Mentira! É mentira do diabo. Sabe por quê? Todos os caminhos podem parecer bons aos olhos do homem, mas se eles não levam a Deus, eles são caminho de perdição. Mais cedo ou mais tarde você vai ver a perdição. E de repente, esse povo pertence ao povo teu, da tua família, da tua casa, da tua parentela. Queridas, entendam, Deus escolheu você para libertar o teu povo. O que Gideão falava? Olha aqui, se o Senhor estivesse com a gente, isso não estava acontecendo. Não, não pode ser. O que Deus fala para ele através do anjo? Gideão, vai na tua força. Vai do jeito que você tá. Gideão, com medo. Gideão achando que não vem de Deus. Mas, Gideão, vai na tua força. Vai. Apenas vá. Mesmo sem saber como vai ser. Vá, eu te escolhi. E aí, então, o que Gideão faz? Gideão respondeu, Senhor, como que eu vou livrar Israel? Talvez você diga, como que eu vou restaurar meu casamento? Como que eu vou restaurar minha família? Eles nem me ouvem. Eles nem me aceitam. Já passou isso na tua cabeça? Como que eu posso conversar essa situação? Ninguém me ouve. Olha o que Deus responde para ele através do anjo. Não, Gideão ainda fala, Senhor, eu sou o mais insignificante. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não sou nem o primogênito, Deus. Não tem como ser eu sou o caçula. Eu sou o mais insignificante, eu sou aquele que ninguém vai ouvir. Eu sou aquela rejeitada, desprezada. Eu sou aquela que errou. Eu sou aquela que já fez tantas coisas erradas. Talvez você pense assim, como vão me ouvir? Aí Gideão ainda fala assim, a minha família não pode ter sido a escolhida. Olha quem são. Irmãs, olha a resposta do Senhor no verso 16. Eu estarei com você. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Quando você olha para tua casa e você vê que tá tudo perdido. Quando você olha para trás e fala, puxa, eu abri mão disso, e olha agora. Quando você às vezes está olhando para o emprego que você perdeu. Quando às vezes você está olhando a tua família toda destruída. O Senhor, quando você olha para uma situação de doença, de enfermidade, que você se sente tão pequena, tão incapaz. Quando você olha para a sociedade, você se acha tão improvável. Deus diz, eu irei com você. Irmãs, quando você é fraca, é aí que você é forte. Porque se você é toda poderosa, se você é cheia de poder, Deus não vai te usar nesse poder teu para você dizer que foi você que fez. Deus vai pegar as coisas loucas do mundo, as que não são, para envergonhar as que são. Para que todos que olharem possam dizer, foi Deus. Foi Deus. A vontade do Senhor o tempo todo é que você se posicione para que as pessoas ao teu redor possam dizer, foi Deus. Sabe, você se acha tão pequena.
Talvez, irmãs, você que está aqui já errou tanto na tua vida como eu. Eu já falei que o meu passado, eu tenho até vergonha. Mas eu encontrei Jesus, ele mudou a minha história. Ele mudou. Talvez pessoas podem olhar para mim e não ver, mas eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que se ele hoje me usar, a glória é dele. Eu não tem por onde ser coisa minha. Não tem por onde eu falar que a glória é minha, porque eu não tenho nada para oferecer. Nada, nada. Irmãs, talvez você olhe para você e sinta como Gideão. Você se sinta tão pequena. Talvez você se sinta tão desprezada. Talvez você se sinta tão cheia de defeitos. Talvez você tenha vergonha de falar de Deus e as pessoas falarem para você: ah, mas olha quem tá falando. Logo você. Deixa! Vai na tua força mesmo assim. Suporta a humilhação, suporta a provação. Deixa que fale quem quiser falar. Quem está com você? Eu irei contigo. E Gideão, então, ele começa a fazer uns testes com o anjo. Ele não acredita. Irmãs, eu também não acreditei. Muitas vezes que o Senhor me chamou para algo, eu não acreditava que pudesse ser comigo. Eu não acreditava. Não, Senhor, qualquer um menos eu. Qualquer pessoa menos eu. Como eu, Senhor? Como que o Senhor vai usar vai me usar para restaurar um casamento? Logo eu. Como que o Senhor vai me usar, Senhor, para levantar mulheres? Logo eu. Como que o Senhor vai me usar, Senhor, para orar e ver uma cura acontecer, um milagre acontecer? Logo eu. Às vezes a nossa fé é abalada. Mas Deus é tão bom, tão bom. A todo momento Ele é bom, em todo tempo Deus é bom. E Deus conhece a tua fraqueza, irmãs. Deus vai e faz o que Gideão pede. Gideão pede uns testes para Deus. Olha, ele não acreditou. Ele falou, não. Primeiro, por quê? O povo está entregue. Segundo, por quê? Não poderia ser eu. Se Deus vai usar alguém para livrar desses midianitas, desse povo aqui. E agora o povo nosso se contaminou também com esse povo, adorando outros deuses, como eu. Irmãs, são os improváveis que Deus usa para que a glória seja dele. Anota isso. São os improváveis que Deus está chamando nesse tempo. Porque todos que olharem vão dizer, a glória é dele, é de Deus. Então Gideão faz um teste, ele fala assim, Senhor, então faz assim. O senhor está dizendo que vai ficar comigo, né? E que rapidamente os midianitas vão ser derrotados. Então, se de fato vai me ajudar desse jeito, se é certo que eu estou mesmo falando com o Senhor, faça um sinal. Você já falou isso para Deus? A Bíblia fala que nós não devemos fazer prova, né? Colocar o Senhor em prova. Mas existem momentos que aqui está dizendo, ele colocou uma prova para ele. Ele queria ter certeza que quem estava falando com ele era Deus. Talvez você também precisa fazer isso. Senhor, eu quero que o Senhor confirma, porque o que o Senhor está falando é algo tão grande. Eu não tenho, eu por mim não tenho condições de fazer isso. Não, eu só vou se o Senhor me confirmar que é o Senhor. Deus testifica, irmãs. Deus manda a mesma pessoa, Deus manda outra pessoa falar a mesma coisa que uma outra já falou. Deus faz você ler na Bíblia uma passagem e abrir novamente em outra passagem que diz exatamente a mesma coisa. Deus te leva num lugar e ouve uma ministração. Deus coloca outra pessoa que não tem nada a ver e fala a mesma coisa. Deus manda uma pessoa te mandar uma mensagem dizendo a mesma coisa. Tudo isso tem a ver com Deus. E aí, ele falou assim, eu peço para você esperar aqui. E ele foi e falou, eu vou esperar. O anjo esperou. E a hora que Gideão trouxe pão, e ali ele trouxe, foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento. Irmãs, pensa, demorou um pouco. E ele levou. O anjo esperou. E a hora que ele chegou ali, o anjo falou, coloca ali.
Ó, no verso 21. Então o Senhor tocou a carne e nos bolos, e com a vara que trazia, imediatamente subiu o fogo, a tocha. E aí Gideão teve certeza que era Deus. E o anjo desapareceu. E aí, quando Gideão viu que era de fato o Senhor, ele falou: ai de mim, eu vi o Senhor. Ó, ai de mim, eu vi o anjo do Senhor face a face. No verso 22. Igual Jacó. Esteve face a face com Deus, Deus mudou algo nele. Mas o Senhor diz: que a paz esteja com você, Gideão. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. E Gideão então construiu um altar. Hoje é tempo de você construir um altar para o Senhor. Um lugar de adoração para Deus, dentro do teu coração, dentro da tua casa. Amém. Irmãs, é tempo de você construir um lugar de adoração para Deus. Sabe? Ali naquele lugar que Deus falou com ele, que nem eu falo aqui em casa, Deus fala comigo na cozinha. Sabe? Às vezes a gente pensa que tem que ter muito tempo. Não, irmãs. É no teu dia a dia. Você é uma mulher como eu. Você vê, eu marco de estar aqui 10 horas, cheguei 10h10. Imprevistos aconteceram. Não é que eu quis. O hábito mudou. Né? Então, às vezes a gente está ali envolvida com a palavra e o tempo passa. Mas você é mulher comum como eu. Só que Deus te escolheu nesse tempo para levantar outras pessoas que andam com você. Sabe? Às vezes na tua profissão, às vezes no teu lar, você não entendeu ainda. Mas a jogada é essa. Deus te escolheu. E todas as pessoas que vão até você, Deus tem um propósito de conhecer a Deus. Essas pessoas conhecerão a Deus através de você. E muitas vezes elas são como midianitas. Elas vão tentar destruir algo, elas vão falar coisas que não tem nada a ver. E é você que vai levantar naquele lugar um altar de adoração a Deus. E você vai dizer de coisas que Deus falou para você. Só isso, porque quem está com você é Deus, é Ele que vai fazer. E aí então Gideão, ele se posiciona. Irmãs, no verso 25, fala que Gideão quebrou os altares. Ó, naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho de seu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto do altar. E disse o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, nos lugares dentro da tua casa, ou dentro da sociedade, ou no meio onde você vive, onde você, a tua família, adorava Baal. Destrua. É momento de você estabelecer um novo tempo na tua casa. É momento de você estabelecer um novo tempo no teu chamado, no teu ministério, na tua família, na onde você convive. É você. Sabe, se é lá no teu trabalho, é tempo de você quebrar estruturas dos inimigos que se levantam para destruir tudo que você tem feito para Deus. E aí, Jesus fez isso. E o povo se revoltou. E aí, então, o povo falou assim: quando se posiciona para servir a Deus e edificar um altar ao Senhor, se prepare, porque os inimigos se levantam de toda parte. Ele foi dentro do povo dele, ali, que estava adorando Baal. Por quê? Porque eles, lembra que eu falei? Eles já tinham casado com mulheres daquela região, eles já tinham constituído famílias. E ali, quando Gideão se levanta para quebrar o poste ídolo, para destruir todo tipo de idolatria ali, tudo aquilo que ocupou o lugar de Deus, o que acontece? O povo se revolta. Não, mas quem foi que fez isso? E descobriram que foi Gideão. Então eles falam assim: manda chamar Gideão. Vão até a casa do pai dele, manda chamar Gideão. E aí o pai dele fala assim: não, se Baal é Deus, ele que se levante. Então é um momento que, o que nós vemos aqui? A todo momento, Deus mostrando para Gideão que escolheu ele, e Gideão dizendo: não pode ser. Ó, hoje o anjo está dizendo: vai haver cura, e você está tentando convencer que o anjo está errado. O anjo está dizendo para você: vai haver um milagre na tua família, e você está dizendo: não, mas não pode, não vai acontecer, você não conhece a minha família. Hoje Deus está te dizendo: eu vou restituir
eu vou restaurar, eu vou pôr as mãos na tua finança e você vai prosperar. E você está olhando para a situação e dizendo para o anjo, não tem como. Olha a situação, olha o meu salário. Mas quem disse que estaria com você é Deus. Então, a partir do momento que você se posiciona, sabe, Deus fará grandes coisas através de você. Pelo teu posicionamento, toda a tua casa será salva. Ah, mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Não importa. Você não precisa ver, você precisa crer. Irmãs, estou falando diante de possibilidades que você não vê possibilidade. Diante de circunstâncias que você não vê possibilidade alguma. Sabe? Só é milagre quando é só Deus que pode fazer. Às vezes você busca Deus no espiritual, mas você olha para o natural. Deus é espírito. Algumas cadeias estão se quebrando agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem. E você não está vendo. De uma forma natural você não está vendo, mas a mudança acontecerá. Então Gideão, ele vai e faz isso e o povo se revolta contra ele. Mas até muda o nome de Gideão para Jerubbaal e depois Jerubuzete. Por quê? Irmãs, eles falam assim, se Baal é Deus, ele que lute. E depois eles ficam Baal fica tão profanado ali, que eles começam a tratar de Jerubuzete, sabe por quê? Para tirar o nome de Baal. Porque eles dizem assim, ele que lute. Aquilo que era o Deus deles, ele que lute. Quer dizer para você que não há inimigo maior do que Deus. Não há enfermidade maior do que Deus. Não há vírus maior que Deus. Não há circunstância tão difícil que Deus não possa agir. Não há situação tão impossível para Deus. Para você pode parecer, porque você se acha tão pequeno. E o anjo está dizendo assim, Gideão, chegou o dia da vitória. E ele dizendo, não vai dar. Talvez você está dizendo para Deus, não vai dar. Olha o que aconteceu comigo. Você não sabe o que é que Deus vai fazer na tua vida a partir desse momento. Se posicione, levante um altar para Deus, adore o Senhor. Só o adore. Porque quem está com você, lembra? E aí então, lá no verso 33, quero convidar você a ler comigo. Pouco tempo depois, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram os seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Irmãs, quando os inimigos se intensificam e você está com Deus, você se torna tão poderoso na terra. Porque o teu poder não vem de você. O Espírito do Senhor se apodera de você. E você tem uma ousadia para falar. Você tem autoridade para falar. E é nas áreas onde você foi ferida, machucada, que você tem mais propriedade para falar. Por quê? Quem te viu, quem te vê. Quem te viu passar por dores e hoje vê você ajudando outras a serem curadas, elas vão saber que Deus pode fazer o mesmo na vida delas. E aí então Gideão, ele novamente tem medo. Lembra que Gideão, na força dele, ele tem medo. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão e ele ordenou o toque de se reunir, convocando os homens para segui-lo. E Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, de Aser, Zebulon e Naftali, chamando-os para a batalha. E os homens atenderam à convocação. Irmãs, quando você se posiciona em servir a Deus, Ele levanta pessoas que vão andar com você. Ele levanta as pessoas e Ele mesmo convoca. Sabe, os homens atenderam a convocação de Gideão, não é pelo Gideão, é pelo poder de Deus que estava em Gideão. Então disse Gideão a Deus, se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel, como prometeu, me dê uma prova da seguinte maneira. E aí Gideão então faz a prova com Deus. Olha, se tiver uma lã e tiver molhada e o lugar todo estiver seco, eu vou saber que foi o Senhor. E Deus faz isso. Deus conhece a tua fraqueza e Ele fala com você de uma forma que você entende. Qual é a forma? Ontem eu estava falando com a minha filha, né? Irmãs, eu tenho 2 filhos vivos. O Jamerson e a Ilana.
Graças a Deus. E eles dois são milagres, porque a gravidez foi muito difícil. E o diabo tentou ceifar os meus filhos no meu ventre. Mas o Senhor tinha um propósito na vida deles. Tem um propósito na vida deles. Eu creio que eles são pastores. Eu creio. E num determinado momento isso vai acontecer, porque eles vão ser usados para que outras vidas conheçam Jesus. Mas eu tive um filho também que morreu com 6 dias vivo. Né? E só que eu estava lembrando que Deus, ele me disse quando o meu filho morreu, Deus me avisou antes. Deus falou que aquele filho, que não haveria aquele filho, que ele iria morrer. Mas a gente repreende quando é uma palavra assim. Mas Deus falou. Mas Deus também falou quando a minha filha ia nascer. Deus falou. Você consegue entender e discernir a voz de Deus? Diante de tantas vozes, você consegue discernir? Irmãs, você tem intimidade com Deus, você vai conseguir entender a voz dele. E ele vai falar de uma forma que você entenda. Comigo, Deus fala na palavra, na Bíblia. Deus me trouxe uma revelação quando foi me dar minha filha. Diante de um diagnóstico médico que os médicos disseram que eu nunca mais iria engravidar. Que eu não poderia, que eu não conseguiria. Deus vem me dar uma palavra num momento de dificuldade que eu teria. E que seria uma menina. Então, assim, depois disso, veio um deserto. Por quê? Eu perdi todo o líquido, nem ouvi o coração da minha filha. E o médico, isso no 3º mês, quando é no 8º, já manda internar para segurar o bebê. Imagina eu, no 3º mês. Então, eu tive que lutar contra a palavra do médico e com a palavra de Deus. O médico tinha um exame que eu via. E Deus tinha uma palavra que eu não via. Eu precisava crer. Então, diante daquele diagnóstico médico, eu decidi crer na palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha filha. E Deus deu. Então, eu falo para você, você precisa ter intimidade com o Senhor. E a intimidade são nesses momentos que você busca o Senhor. E você pode falar para Ele, Deus, fala de uma forma que eu entenda. Eu falava para o Senhor, Deus, eu quero quando o Senhor falar comigo, o Senhor fala, assim diz o Senhor. Aí eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Porque senão eu não vou saber. Como é que eu vou saber? Logo no começo da minha conversão. E Deus usou dessa forma, irmãs. E todas as vezes que Ele falava assim, eu tinha certeza que era Ele. Depois, com o tempo, Deus foi falando comigo audivelmente. Teve um momento que eu precisava escolher um nome para um setor que eu cuidava, lá numa igreja que eu congregava. E eu falei assim, mas qual nome que é? Eu não quero dar nome por mim. E eu falei, Senhor, qual o nome que o Senhor quer que esse grupo tenha? E o Senhor já faltava... Às vezes a gente não espera, a gente quer na hora. E eu orei o tempo todo e chegou no dia da reunião, quase na hora de acontecer, e eu não sabia o nome. Eu não poderia dar um nome meu. Eu queria um nome que viesse de Deus. E o Senhor, hoje ele falou, Senhor, por favor, qual é o nome que o Senhor deseja? E eu ouvi a voz do Senhor, servos, servos. Falou desse jeito, servos, servos, servos de Cristo. E esse setor teve o nome de servo de Cristo. E quando eu falei na reunião qual era o nome que Deus tinha dado, um dos irmãos se levantou e falou, irmã, isso testifica, porque antes de eu sair de casa, o Senhor falou comigo que o nome do nosso setor seria esse, servos de Cristo, porque o mesmo Cristo, lá em Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, Deus testificou. Então, aqui Gideão, ele faz um teste com Deus. Ele fala, Deus, fala comigo de uma forma que eu entenda. Tá travando, né, irmãs? Nós já estamos terminando. É que o meu tablet não tá suportando a bateria, irmãs. Ele tá descarregando, então... Mas Deus é por nós. E ele falou assim, eu vou deixar a lã, se tiver seca... em volta molhado. E Deus fez. Primeiro a lã estava molhada, em volta seca. Ele falou, mas Senhor, será mesmo? Senhor, não fica bravo comigo, mas por favor, faz outro teste. Então deixa tudo molhado e a lã seca. E Deus fez.
para que Gideão entendesse. E aí, irmãs, se juntou muitos homens com Gideão, e Deus fez o que ele havia pedido. E lá no capítulo 7, Gideão e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Ai, glória a Deus. Ô, Rosana, então pode ser a tua internet, tenta ir para outro lugar. Mas aqui meu tablet está com 15%, ele vai começar a travar também. Não vai, em nome de Jesus. Vamos declarar que não. E aí os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles. Irmãs, usa a tua boca para declarar palavras de bênção. Nunca usa para negatividade, mesmo que você tá vendo. Declare bênção. Porque a tua boca tem poder. E aí ele disse assim, ó, o Senhor disse para ele, Gideão, você está com gente demais para entregar os midianitas na sua mão. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas. E eles vão dizer que obteve a vitória sozinho. Então, mande embora do monte de Gileade todos os medrosos. Então, Gideão mandou os medrosos. Ô, gente, fora eu aqui, eu imagino que no interior dele passou isso, né? Porque ele também tinha medo. Mas ele falou assim, ô, gente, todos os que estão com medo, pode ir embora. Porque eles eram um grande número. Mas tinha muita gente medrosa ali. Irmãs, Deus vai levantar você, mesmo com medo. Mas quando você confiar que é Deus que vai fazer e não você. Quem confia na sua força não vai. Por quê? Porque tem medo. Olha para a situação e tem medo. Mas quem confia na força de Deus, esse irá. Então os medrosos foram embora. E sabe quantos que eram que foram embora? 22 mil homens. E ficaram apenas 10 mil. Ainda era bastante gente, mas diante de... Imagina todo mundo indo embora. De repente você olha, também passou por isso. De repente você também passou por isso. De repente Deus falou pra você algo. E você olha e fala assim, bom, mas eu tô com um monte de gente aqui, né? Então... Aí de repente alguma situação acontece. E parece que você tá perdendo. E muitos vão embora. Faz parte do processo. E ficaram 10 mil. E o Senhor voltou e falou com Gideão, Gideão, ainda tem muita gente. Faz o seguinte, ó, eu vou mostrar quem deve ir com você. E o Senhor mostra. E aí o Senhor fala assim, ó, se eu disser esse irá com você, ele vai. Se eu disser não, ele não vai. E desce o povo às águas, que ali você vai conhecer. É ali na hora de beber a água. É quem bebe a água de um jeito. Teve uns que lamberam a água, baixaram ali, ó, que nem cachorro, lamberam a água. Teve outros que pegaram a água na mão, olharam e beberam. E o Senhor falou para ele separar. E de um lado ficaram 9.700 pessoas, do outro lado só 300. E Gideão falou, bom, deve ser os 9.700, né? Porque Deus não ia me chamar e dizer que eu vou ficar só com essa mixaria de gente, né? Não, não pode. De repente você também já teve um exército tão grande. Hoje você se vê numa situação tão pequena. Parece que você está sozinho. Parece que te deixaram. Parece que vocês são tão poucos. Mas só esse Deus vai te levantar. E aí Deus fala assim para ele, olha, Gideão, os 300 vão com você. Os outros você pode mandar embora. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam levando as mãos. Disse o Senhor, Gideão, mande para casa todos os outros. E Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas de exército e mandou os israelitas para sua tenda, só ficando com 300. E naquela mesma noite, cornetas, irmãs, chofar, lembra de sacrifício. E vasos de barro, lembra de quanto que você é pequena diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas a chama que estava dentro é o poder de Deus, é a excelência do Senhor. E foi nessa força que eles foram, na força de Deus. Olha como eles foram. Deus falou para Gideão, Gideão, talvez você ainda esteja com medo. Então, Gideão, vai lá. Meninas, está travando? Vou tentar pôr aqui. Vou ligar
Vou ligar a bateria aqui para ver se ajuda, tá? Pera aí, que a gente vai para outro canto aqui. Pra ver se melhora, tá, irmãs? E aí, tá melhor? Vê se melhorou. Eu liguei a bateria aqui. Tá gravando aí? E agora, irmãs? Ó, em nome de Jesus, não vai travar mais não. Então, irmãs, sabe o que Deus faz? Deus fala para Gideão assim: ô Gideão, faz o seguinte, você ainda tá com medo. Ai, que bom. Ó, faz o seguinte, você ainda tá com medo. Lá no verso do capítulo 7, no verso 8. Não, 8. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo do vale, o Senhor disse a Gideão: levante e desça no acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia atacá-los, desça até lá primeiro, você e o seu assistente Pura, e você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que ouvir vai encher o coração de ânimo para atacar o inimigo. E quando Gideão chegou lá, ele foi sondar. Amém, irmãs? Agora vai, em nome de Jesus. Olha só, quando Gideão chegou ali, no lugar onde estavam os inimigos dele, ele percebeu, ele ouviu um deles contando um sonho. E ele contava um sonho e que fez Gideão ouvir justamente essa frase, olha lá. É a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão e os israelitas, filho de Joás, o Senhor já garantiu a vitória sobre todos nós. Olha lá no verso 14. Disse o outro soldado: seu sonho só pode significar uma coisa, é a espada de Gideão que vem sobre nós. Então, irmãs, você se acha fraca, mas o inimigo sabe que você é forte. Por isso o inimigo te cerca de todas as formas. Ele tenta roubar você da presença de Deus, porque ele sabe que se você estiver na presença de Deus, você é forte, é uma soldado, uma guerreira forte, que Deus quer usar para esse tempo. E aí eles falam assim, Gideão, no 15, quando Gideão ouviu o sonho, sua interpretação, adorou a Deus e depois voltou ao acampamento. Ele deu todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. E aí Gideão teve uma estratégia. Deus te dará estratégia, irmãs, para você vencer, porque é Ele que diz que estará contigo. E olha só, no 16, Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Isso aqui tem um significado maravilhoso. Irmãs, quando fala de corneta, fala de chofar. Quando fala de chofar, fala de sacrifício. O animal teve que ser morto. O sacrifício nosso é Jesus. Aqui ainda Jesus não tinha vindo, mas já fazia menção para ele. Rosana, Gideão representa nós, irmãs, em vários momentos da nossa vida. Se sentindo tão fraco, tão impotente, né? Tão pequeno. E aí, o vaso de barro, lá em Coríntios, não sei se é 1 Coríntios 4 ou 2 Coríntios 4, fala que nós somos o vaso de barro, porque a excelência que está em nós é de Deus e não nossa. E deu
A cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. E ele explicou o plano. Fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Irmãs, é você que vai, como que eu diria a palavra? Introduzir um modelo dentro da tua casa. Inserir valores e princípios da Bíblia. Esse mundo hoje está perdido sim, mas você é escolhida por Deus para salvar a família, o teu povo. A mulher sábia, ela edifica a casa, não importa como foi até hoje. Consagre agora a tua casa, a tua família ao Senhor. Ainda há tempo. É através de você, querida. Seus familiares conhecerão a Deus através de você. Você não pode se calar. Você não pode simplesmente agir como se fosse igual aos outros. Não, você não é. Você é escolhida para este tempo. Entenda isso. Guarda essa palavra no teu coração. Não olha para a tua família como se nada tivesse acontecendo. Não olha para a tua cidade, para o teu trabalho, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo, os midianitas estão vencendo. Mas a hora que você se posicionar, todo inimigo cairá por terra. E aqui nessas cornetas faz menção do sacrifício. De um lado a corneta, do outro lado a tocha. Irmãs, num outro tempo vou falar um pouco mais sobre isso, mas por hoje guarda isso, porque Deus está falando algo no nosso coração. Deus me trouxe uma revelação sobre a corneta e o vaso de barro, a tocha de fogo, a presença de Deus. É a presença de Deus, irmãs, que vai destruir os midianitas, os inimigos que se levantam para tomar posse daquilo que é teu. Deus já deu. Deus já deu. Talvez todo esse caos que aconteceu, que se estabeleceu, é para que você entenda que Deus é o Senhor da tua vida. Uma vez que você entregou a tua vida para Deus, já não é mais a mesma pessoa. Você entregou a tua vida para Jesus, a tua vida já não é mais a mesma. Mudanças acontecem. Não tem como você andar com Jesus e não acontecer mudança. Não tem como você andar com Jesus e ele não mudar algo em você. Mas às vezes você relutou até aqui. Às vezes você achou que não era com você. Às vezes você começou a adorar outros deuses. Não importa. Hoje você talvez clamou por socorro em alguma área da tua vida ou da tua família. Mas hoje o Senhor mandou a resposta. Eu estarei contigo. Vai na tua força. Vai, do jeito que você está. Mas Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você como está. Cada vez que você for consagrar um altar para o Senhor, cada vez que você tiver um tempo com Deus, Ele vai estabelecer um novo tempo na tua vida. E aqui então, no momento que eles obedeceram a voz de Gideão, quem é que fala na tua vida? Tem alguém que você permite ser boca de Deus na tua vida? Esses homens tiveram que se sujeitar ao que Gideão falava. Irmãs, você é boca de Deus na vida da tua família. Eu não sei qual a tua situação, mas talvez você, como Gideão, olhou para Deus e falou, não pode ser. Isso não é para mim. Talvez você, como Gideão, se achou tão pequeno, tão fraco diante daquilo que Deus estava propondo para você. Quer dizer, você terá vitória, porque é Deus que te escolheu. E também, para terminar, lá no 19. Foi logo depois da meia-noite da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente tocaram as cornetas e quebraram os vasos. O vaso tem que ser quebrado, de modo que as tochas brilham na escuridão da noite. Irmãs, diante de situação de trevas, lembra do vaso de alabastro que tem que ser quebrado? Para que a excelência apareça, você precisa, por inteiro, irmãs, é por inteiro, é renúncia, é abrir mão de você.
Sabe, quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Negue sua vontade, negue o seu sono, negue, renuncie. E você vai desfrutar de um tempo que você nunca viu na tua vida. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou, mas os sonhos do Senhor são mais altos que os seus. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo. Olha, eles vão seguir o que você fizer, porque o poder de Deus está sobre você. Segurando as tochas na mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Isso lembra de Neemias, né? Quando foi reconstruir as muralhas, o povo com uma mão segurava a arma e com a outra eles trabalhavam. Você fazia a tua parte e crer que Deus está fazendo a dele. Ah, mas eu não estou vendo, não importa. Deus está fazendo a dele, eu vou declarar isso. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. E todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Viraram-se um contra os outros, e houve matança entre eles, de uma ponta à outra do acampamento. Eles lutaram em apenas 300 homens. Eles lutaram contra um exército que parecia um monte de gafanhoto. Parecia a areia do mar que não se pode contar. Sabe, irmãs, talvez você tá achando que é de uma forma e Deus hoje te mostra. Não é como você imaginou, é da forma dele. É da forma dele, para que a glória seja dele. Amém? Nós finalizamos por aqui. Eu vou orar pela tua vida. Vou colocar uma canção aqui. Se você foi abençoado com essa palavra, irmãs, ajude a anunciar o Mulheres que Oram oficial na sua rede social, porque outras pessoas também podem ser. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e ore comigo assim: Senhor, até hoje, Pai, eu não havia entendido, mas hoje eu tomo posse de tudo aquilo que o inimigo roubou. Eu tomo posse, Pai, eu e minha família serviremos a Ti. Pai, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor falou que faria, e eu, porventura, desacreditei em algum momento, mas hoje eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão. Pai, eu quero sim desfrutar desse tempo com o Senhor. Eu quero sim levantar um altar ao Senhor. Eu quero sim, Pai, guerrear, porque eu sei que nessa guerra, Pai, é o Senhor que é o dono da guerra e o Senhor já deu vitória. Pai, eu quero declarar nessa manhã que eu tenho um chamado, eu fui escolhido, Pai, e eu jamais vou me calar. Pai, eu tenho esse chamado e é através da minha vida que muitos conhecerão a Ti. Pai, obrigado por me escolher, mesmo sendo assim, tão falho, pobre, pecador. O Senhor me ama. O Senhor me escolheu. Pai, eu olhava e achava que não tinha como, mas o Senhor decidiu me amar. O Senhor decidiu me escolher. Eu digo sim para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca na vida de cada pessoa, Pai, que ouviu essa mensagem. Pai, eu quero declarar que assim como o Senhor foi com Gideão, nessa manhã o Senhor está levantando mulheres de lugares escondidos, mulheres que estavam com medo, mulheres, Pai, que às vezes teve uma vida tão pecadora e hoje elas se acham tão improváveis, mulheres, Pai, imperfeitas, homens e mulheres, Pai, que têm chorado e clamado diante do Senhor, nessa manhã vão se posicionar, porque entenderam que não é na força deles, é mesmo tendo medo, mesmo sendo fraco, mesmo sendo pecador, nós entendemos, Senhor, que o poder é do Senhor. Nós dizemos sim, sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me para o teu louvor, usa-me para a tua glória. Pai, eu digo não para Satanás, eu digo não para todos esses midianitas, eu digo basta. Se até aqui, Satanás, você e teus principados e potestades roubaram de mim aquilo que é meu por herança, hoje eu digo basta, basta. Eu me posiciono como filha de Deus. Eu me posiciono, a minha família
é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, meu esposo é do Senhor. Pai, o Senhor tem o meu coração. Muda, Pai, o que precisa mudar. Oh Deus, arranca de mim o meu eu. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãs, Deus está tirando você hoje de um lugar escondido e está te expondo para a glória dele. Todas as vezes que você se posicionar em Deus, o Senhor te usará para a glória dele. Você não vai entender. Você não vai entender. Porque a partir do momento que você falar a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus fará o que você não pode fazer. Fica com Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.